a todas e todos. Senador, eu me encontro na sua emoção. Ainda que, neste momento, por alguma razão, eu não tenha transbordado em água. Talvez muito em respeito à força que eu reverencio, a força de ancestralidade a qual eu reverencio e que está presente em cada uma e cada um de nós aqui, em especial na figura da Iá Sandra Lee Bueno, da Oxum. Essa água, falando em Oxum, a gente pensa em água, essa água que tem a força de destruir com força, mas também a força de destruir discretamente, de desconstruir e remoldar. A água que é capaz de fazer ruir estruturas muito rígidas e opressivas. Eu agradeço ao convite ao senador Paim e à sua equipe, à sua assessoria, e saúdo também a trajetória da senadora Regina Célia, do Piauí, sobretudo pelo fato de que, a despeito da baixa expectativa sobre as nossas presenças nos lugares que ocupamos, estamos em luta. E eu falo a partir do lugar de integrante do contingente populacional que oficialmente corresponde a 54% dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Eu falo, portanto, do lugar de maioria. Mulheres e homens negros, Brasil, são a maioria dos brasileiros, e mulheres negras somam a maioria das mulheres deste país. Mas como essa maioria tem sido historicamente desrespeitada em sua humanidade e cidadania, estamos aqui para relembrar o grave papel do racismo e da sua gravíssima e sistemática tentativa de negação na sociedade brasileira. Esse fato, por sua vez, me obriga a recuperar uma reflexão da ativista americana, chamando já a Lélia Gonzalez para conversar conosco, a ativista americana Angela Davis, para dimensionar o nosso papel na conquista de justiça social. Ela diz: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. É desse lugar, de um sujeito histórico que, ao se movimentar, altera toda uma dinâmica desse país, que a gente precisa refletir sobre representatividade. É certo que a fragilidade crônica da democracia brasileira está agravada nesse momento. E é justamente por isso que precisamos falar da dupla negação que nos atinge. A negação de nós, população negra, como sujeitos sociais da política, e a negação da violência racial que tem nos prejudicado e ao país, a despeito de hoje ser difícil negar o racismo como uma realidade entre nós, né? Esse é um binômio que é uma dos maiores agravantes para aquilo que nós podemos construir como democracia real no Brasil, né? Um país que nega a maioria de sua população como sujeito histórico, como sujeito social, e, ao mesmo tempo, nega a violência que autoriza isso acontecer. Mesmo que, atualmente, esquerda e direita tenha incorporado todo um discurso construído ao longo de décadas, de séculos, por ativistas negros, pelo Brasil afora, em suas conexões com a diáspora e com o continente africano e, portanto, em escala mundial. Curiosamente, ainda há quem pergunte: mas nesse momento de crise democrática, onde está o movimento negro? Que não consegue estar presente. Olha, é muito curioso que um movimento social esteja ausente e que a sua agenda esteja na boca de todo mundo.
É a ausência do movimento negro, é a ausência desses sujeitos políticos na sociedade brasileira que é um problema, ou é uma cegueira histórica, uma cegueira crônica histórica e uma dissimulação argumentativa cínica que faz com que essa pergunta ainda seja possível de ser feita na sociedade brasileira atual? Curiosamente, é isso. Há um esforço desses ativistas, de nós ativistas, em construir um debate político, seja por meio dos espaços parlamentares, dos espaços acadêmicos, das lideranças comunitárias, da base ao topo. Há esse esforço, esses sujeitos existem, sujeitos homens e mulheres. Mas, curiosamente, quando se chama para uma reflexão, um balanço sobre Brasil, curiosamente, nós somos deixados de fora. E foi justamente por isso que, em abril desse ano, em articulação com o professor Sidney Chalhoub, atualmente da Universidade de Harvard, que nós realizamos um seminário na Universidade de Harvard, em que foram convidados cerca de 30 intelectuais ativistas negros, que foram discutir conquistas, desafios e perspectivas de futuro para o Brasil a partir desse lugar de maioria. E justamente nesse sentido, eu preciso fazer uma pergunta aqui, não só a quem está nesse plenário, mas ao Brasil, para a qual, mais do que uma resposta imediata, eu peço acolhimento para cada um de nós. Porque, mesmo com o orgulho da nossa cordialidade, nós brasileiros não conseguimos nos sentir à vontade em ter a nossa medida dada pela imagem de uma pessoa negra. Porque temos dificuldade em confiar no potencial democrático das agendas políticas apresentadas por homens e mulheres negras. O despreparo e a inadequação não nos definem. E a nossa experiência na liberdade não foi inaugurada em 1888. Não foi inaugurada em 13 de maio de 1888. Desde a fundação do Brasil, em 1822, no momento da sua independência, o Brasil já respondia pela maior população de negros livres e libertos das Américas, mesmo com o grande feito do Haiti na virada do século XVIII para o XIX, em superar a escravidão e, posteriormente, alcançar uma independência da França. A despeito de se ter uma nação completamente livre nas Américas da escravidão, o Brasil já respondia por esse maior contingente de gente em condição de reivindicar cidadania. E ela tem sido interditada, boicotada desde então. Preconceito de cor, ódio de raça, discriminação racial, racismo. Os termos priorizados podem ter se alterado com o tempo, mas é impossível discutir seriamente democracia, representatividade e justiça social brasileira sem reconhecer o quanto o racismo tem sido identificado, denunciado e, portanto, atuado de maneira decisiva para a formação de uma não-cidadania no Brasil. Em 1876, a cidade do Recife assistiu, por exemplo, à publicação do primeiro jornal da imprensa negra pernambucana, O Homem, Realidade Constitucional ou Dissolução Social. Justamente porque, diante de uma nação fundada na escravidão, que negava a cidadania a homens e mulheres africanos, escravizados e também indígenas, homens pernambucanos reivindicaram o fim da escravidão e o cumprimento da igualdade constitucional mediante a superação do preconceito de cor. Passado um tempo,
há mais de 100 anos, nos debates da Constituinte em 1987, sendo já problemática a limitação do espaço do debate e a falta de prestígio atribuída à chamada subcomissão dos negros por parte dos constituintes membros, o mal-estar do deputado constituinte, de um deputado constituinte do Paraná foi tamanho que ele não se conteve e chamou a intelectual ativista Lélia Gonzalez de metralhadora giratória. Diante da expressão dessa falência crônica, desse fracasso nacional da cidadania, verbalizado por Lélia Gonzalez, a primeira reação que se tem é a atribuição do lugar da violência. Se a gente quer mesmo garantir justiça social, nós precisamos fazer uma reformulação cognitiva, no sentido de, primeiramente, retirar ou superar o mito da população negra violenta e perigosa e, portanto, inapta a estar nos espaços de construção e a reformulação da cidadania. Afinal, 130 anos após a abolição no Brasil, o número que deveria mais assustar é aquele que aponta que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Intervenções, interdições, interrupções, essas têm sido as marcas do quanto o racismo tem inviabilizado a vida de gerações de brasileiros. E, nesse sentido, nós precisamos ter tranquilidade no momento em que nós apresentamos esse debate do racismo e a urgência da representatividade negra. Isso eu digo porque existe um certo receio de um mau entendimento, de uma rejeição de nossa agenda no momento em que nós nos afirmamos como prioritários na realização de democracia nesse país. Nós não temos que ter vergonha. Por sermos maioria e justamente por, a todo momento que construímos agendas políticas, nós estamos, inclusive, criando caminhos para uma democracia efetiva e universal no Brasil, nós temos que evidenciar justamente qual é o potencial dessa presença negra. E não, a todo momento, ter que justificar. Não, estamos aqui falando sobre negros, mas também sobre todos. É óbvio, qualquer coisa que impacte a vida de 54% da população desse país está alterando a lógica de funcionamento desse país. Nós temos um exemplo empírico disso, as políticas de cotas. As políticas de cotas são a demonstração de que, em momento nenhum, nós lutamos por privilégios. Nós lutamos por democracia. E quando, inclusive, não havia preocupação nesse país a respeito dos pobres estudantes brancos. A universidade excludente nesse país era algo um tanto quanto tranquilo, que não retirava o sono, inclusive de pessoas dedicadas às políticas educacionais, até que nós reivindicamos a nossa presença. E a conquista do aumento da nossa representação nas universidades alterou, inclusive, o funcionamento dela. O aumento de cursos noturnos para atingir a todos os brasileiros que costumavam não frequentar é uma grande demonstração de que a luta negra por democracia é a luta pela viabilidade do Brasil como nação. E, portanto, para encerrar, nesse momento que aí precisamos sim pensar em coletividade. Nós, mulheres negras, homens negros, indígenas, periféricos, nós precisamos ter nitidez sobre o que é a nossa coletividade contra, isso sim, um monopólio branco, masculino, heteronormativo e elitista que organiza os espaços de poder e que, nesse momento em que nós estamos assistindo o agravamento da concentração de renda, não só no Brasil como no mundo, precisa ser combatido com seriedade.
e que não é possível negar, e até, em alguma medida, boicotar esse protagonismo dos condenados da terra, como formulou Frantz Fanon ainda no século XX. Obrigada. Muito bem, muito bem.